Chegamos ao final do estudo da nossa lição desta semana, onde estudamos no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, sobre o poder do Senhor Jesus exaltado. Um poder espiritual. Não um poder material, irmãos, como a humanidade busca. Fama, dinheiro, propriedades, poder político, mas poder espiritual. Nós, irmãos, estamos sujeitos, toda a humanidade está sujeita aos poderes espirituais do mal. E a Bíblia cita, nomeia alguns principados, potestades, domínios, forças espirituais da maldade. Ainda usa uma outra frase, os poderes desse mundo tenebroso. Quando a gente vê, irmãos, a situação do mundo, a gente vê realmente que ele está imerso nesses poderes do mal. Quando a gente vê a maneira como as pessoas estão agindo, quantas pessoas miseráveis, quantas pessoas passando fome, quantas pessoas viciadas, quantos assassinatos, quantas doenças. Vemos, irmãos, que realmente esses poderes têm exercido uma fortíssima influência, uma fortíssima presença neste mundo. Como se contrapor, então, como suportar esses poderes? Como nesse mundo nós, os crentes, podemos suportar esses poderes? Na lição aprendemos que é com a atuação onipotente do Senhor Deus em Cristo. Com a atuação do Senhor Deus em Cristo e através do Espírito Santo. O nosso verso para memorizar, Efésios 1, 19 e 20. Vou ler para os irmãos. Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Está falando aqui, irmãos, do poder de Deus disponibilizado através do Espírito Santo. E esse poder, ele mostra agora a força desse poder. Ressuscitou ao Senhor Jesus e o colocou nos lugares celestiais. O poder de Deus, então, se manifestou. Agora, esse era o mistério de Deus, o mistério da salvação, o mistério do Evangelho, se manifestou na ressurreição de Cristo. E a nossa lição disse nesta semana, esse fundamento é inegociável. Não tem como negociar isso, irmãos. Nós ou cremos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ou então esquece, vai embora, não faça mais, não se preocupe mais com religião. Devemos crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo e isso é inegociável, isso é fundamental. Mas ainda devemos crer agora na exaltação do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição, na sua colocação, a sua entronização junto ao trono de Deus. Mas ainda a nossa lição disse que tudo agora está sujeito ao Senhor Cristo. Todas as coisas no céu e na terra e em todo o tempo. O texto de Paulo fala assim, no presente século e no século vindouro, falando sobre todo o tempo. Ao termos esse poder, irmãos, nós só podemos dar graças e louvar. Quando entendemos que temos esse poder disponibilizado graciosamente para a nossa luta contra o mal, nós temos que agradecer. Por que agradecer e por que louvar? Porque o poderoso Jesus é o cabeça da igreja. Mas ainda porque o Espírito Santo nos é disponibilizado. Vimos nessa semana, ele nos faz discernir entre o bem e o mal. Ele nos faz ver com clareza o que é bem e o que é mal. Mas ele é a garantia da nossa herança, da herança que vamos receber, a salvação, mas também a garantia de que nós somos a herança de Deus, mostrando quão valiosos são os seres humanos para Deus. O Espírito Santo também é o provedor dos dons para a igreja. E o apóstolo cita profetas, evangelistas, pastores e doutores. E poderemos acrescentar administradores, músicos, cantores, médicos, todos na obra de pregar o Evangelho. Assim, a igreja é o corpo de Cristo, irmãos, e ela deve estar
ligada de uma maneira totalmente sujeita à direção da cabeça, à direção do cérebro, que é o Senhor Jesus. Devemos orar. Devemos orar para o quê, irmãos? Devemos orar primeiramente para louvar a Deus. Devemos orar para agradecer a Deus. Devemos continuamente orar para receber a provisão do Espírito Santo. A Bíblia fala do batismo diário do Espírito Santo. Mas para que, irmãos, que nós devemos louvar, para que devemos agradecer, e especialmente para que é que nós devemos receber o Espírito Santo? É para o benefício próprio somente, para nosso uso, para nossa vantagem? Não, irmãos, é para pregar o Evangelho, viver e pregar o Evangelho. Por isso que nós devemos orar, irmãos. Devemos orar para que o Senhor nos abençoe, mas para que nós possamos abençoar os outros. Há um texto na Bíblia que diz que nós vamos, o Senhor Jesus que disse, você vai beber da água da vida e vai se tornar fonte. Isso quer dizer, você vai pregar o Evangelho, você vai apresentar o Evangelho a outras pessoas. E o que é o Evangelho? É o mistério que o Senhor Deus apresentou na vida, na morte e na ressurreição e na exaltação do Senhor Jesus Cristo. O mistério da salvação, para salvar a mim e para salvar a cada um de nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos nessa semana, quando estudamos as 2 orações do apóstolo Paulo, feita em favor dos Efésios, no sermão do apóstolo Paulo. Queremos que nos ajude, Senhor, para que possamos entender essas 2 preces. Num primeiro momento, entender para ver qual é o modelo de oração, como que devemos louvar a Deus, honrar a Deus nas nossas orações. Mas especialmente, irmãos, entender, Senhor Deus, que o Senhor disponibiliza para nós todo o teu poder, o teu onipotente poder, para que nós possamos vencer na luta contra o mal. Assim queremos agradecer e queremos que o Senhor nos deixe sempre tranquilos nesse sentido e que a nossa oração seja constante, no sentido de ter um contínuo entendimento contigo, um contínuo estar contigo, estar continuamente contigo, prontos para, em qualquer situação, decidirmos conforme a tua vontade. Tudo te pedimos, agradecidos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que todos tenhamos um sábado feliz nas nossas igrejas, nos nossos lares. Sábado é o dia da alegria, o Senhor nos deu esse dia. Entre todas as dádivas que o Senhor nos deu, Ele nos deu também este dia, o dia do sábado, para nós podermos nos alegrar espiritualmente, nos alegrar com a nossa família, nos alegrar na igreja, com os nossos irmãos da igreja. Deus abençoe a todos neste sábado.